E agora a gente volta a falar sobre os direitos trabalhistas, né, com o Paulo Vitor Souto. Outra a gente está conversando sobre hora extra. Muitas perguntas chegando, viu, Paulo? Porque realmente é um assunto, é um tema que gera muita dúvida, né? Sobretudo os trabalhadores, né? Ficam querendo saber qual é o cálculo certo, saber como é que faz tudo certinho. Inclusive, os telespectadores estão participando, a gente agradece a sua audiência e também a sua participação. E vamos já começar essa segunda parte da nossa entrevista com as suas perguntas, não é isso, Desirê? Isso mesmo, tem muita pergunta chegando. O Douglas quer saber se é correto pagar hora extra com folga. Sim, dependendo da situação, sim, Desirê. Douglas, se por acaso a sua empresa tiver a compensação de jornada ou um banco de horas, é possível que seja feita essa compensação da hora extra com folgas posteriores. Agora, tem que estar instituído esse banco de horas ou um acordo de compensação de jornada, que são questões distintas no direito do trabalho. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta. Tem aqui um telespectador, ele não se identificou, ele quer saber o seguinte: quando a jornada de trabalho normal se encerra, a empresa obriga os funcionários a marcarem um ponto como se estivessem saindo, mas continuam trabalhando, fazendo hora extra, mas sem receber por isso. E aí, o que eles devem fazer? Isso não pode, Isso, né? de hipótese alguma. Isso é uma conduta, infelizmente, em determinados locais, até corriqueira. Mas tal conduta é completamente vedada pela legislação trabalhista. E o que é que ele deve fazer? A gente sempre recomenda: procure o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, faça denúncia nesses órgãos para que eles tomem medidas administrativas para tentar coibir essas condutas, haja uma fiscalização da empresa para que realmente tente evitar que isso se repita. Em caso de insucesso dessas denúncias ou que a situação continue, a gente sempre recomenda que você procure um advogado de sua confiança, ingresse com essa reclamação trabalhista para que realmente venha a ser resguardado seus direitos trabalhistas. E nesse caso, as horas extras são mais do que devidas. Agora, Paulo, e quando o empregado ele faz isso por conta própria? Aí o que acontece e quais são os cuidados, né, que as empresas devem ter nesses casos? O empregado, Linda, ele não pode, por ele mesmo, querer fazer hora extra e permanecer na empresa. Até querer ele até pode, como a gente costuma dizer, mas ele não deve fazer isso. E cabe à empresa coibir tais atitudes, cabe à empresa determinar que o empregado, quando encerrar sua jornada de trabalho, vá embora, vá para sua residência e chegue no horário. Não deixe ele chegar antecipadamente para que realmente essa hora extra seja configurada. A hora extra é conveniência e necessidade da empresa. Ele não pode permanecer além do devido. Tem mais perguntas? Tem. O Joelson é uma pergunta parecida com essa. Ele diz o seguinte: se eu fizer meia hora extra num dia, posso chegar no outro dia mais tarde, meia hora depois, para compensar essa hora? Joelson, é a questão que a gente acabou de responder. Se houver essa compensação de jornada pela empresa, um acordo individual entre você e a empresa nesse sentido, é possível. Se por acaso ocorrer um banco de horas que precisa da participação do sindicato da categoria para instituir, também é possível. Agora, não é simplesmente você chegar e determinar que vai fazer isso. Essa liberalidade não cabe a você, e sim à empresa. Tem mais uma pergunta aqui, Tutu de Barra de Santa Rosa. Bom dia, a hora extra de pedreiro, qual o valor a ser cobrado e quantas horas pode fazer por dia? Existe especificação por categoria? Isso, existe, Desirê. Se eu não me engano, a construção civil, ela prevê um acréscimo de 80%. Eu não tenho certeza, a gente tem que conferir esse valor. Eu sei que não é o valor normal de 50%, há um valor mais elevado. O limite permanece nas 2 horas, permitido na legislação. Há determinados serviços excepcionais que podem ser estendido mais do que 2 horas, mas só excepcionalmente. Aqui a gente tem uma pergunta da telespectadora, que ela ligou para a gente participando, a Sinara Barreto. Ela é agente de saúde de Mandacaru. Ela está dizendo que a prefeitura diminuiu, né, o horário do almoço de 2 para 1 hora e reduziu também o fim do expediente. Ela está perguntando se isso está correto. Está correto, Sinara. O limite do intervalo, o intervalo entre a jornada para descanso, refeição, no meio da jornada, ele tem que ser de no mínimo 1 hora. Antigamente era 2, mas ela pode ocorrer essa redução. É de 1 a 2 horas, certo? E a redução do expediente no final do dia também é permitida, desde que não haja nenhum prejuízo a você em termos de remuneração. O que a gente sempre alerta é que tem que se verificar qual é o seu regime de contratação, seja CLT ou algum regime próprio da prefeitura. E aquela história de banco de horas? Quando é possível, quando é correto?
O banco de horas, Linda, ele é uma inovação, nem tão nova assim, mas existe no direito brasileiro já há um bom tempo. E já prevê essa possibilidade de que haja uma compensação por horas trabalhadas a mais ou a menos em dias ou em períodos posteriores. Esse banco de horas, para ser instituído, Linda, pelas empresas, deve ser procurado o sindicato da categoria, deve ser submetido a um procedimento junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que isso possa vir a ser instituído e ter validade. Além de que tem que haver um controle real. E em relação a isso, a gente sempre recomenda que as empresas que adotem banco de horas tenham os pontos biométricos ou os cartões de pontos mediante cartão, que realmente você possa comprovar e o trabalhador possa acompanhar a sua evolução no banco de horas, seja positiva ou negativa. Só para a gente finalizar, Paulo, estagiário, jovem aprendiz, pode fazer hora extra ou não? A questão do estagiário, Linda, ela é diferente. A legislação do estagiário é excepcional. A questão do aprendiz, dos menores, ele, via de regra, não pode fazer, exceto em casos excepcionais, como essa questão de estender mais do que 4 horas para as categorias normais. Nesse caso, sim, é permitido, mas de forma muito excepcional. E deve ser remunerada como os demais trabalhadores. Ok, Paulo, esse é um assunto que rende muita conversa, viu? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua participação, viu? Bom Obrigado dia a você, Linda. Quem sabe a gente volta depois tratando desse assunto novamente. Verdade, tem muito assunto, tem muito pano para manga ainda. Obrigada, viu, Paulo?